por mais esse momento que o Senhor bondosamente nos proporciona, principalmente o penúltimo sermão, né, no livro de Gênesis. Estamos encerrando, depois de uma longa temporada, o livro de Gênesis. Com este penúltimo sermão, nós encerramos a parte de Jacó e semana que vem fecharemos com a morte de José. Então eu convido você a abrir a Escritura no capítulo 49. Nossa leitura será somente do verso 29 ao verso número 33, sendo que a exposição será do capítulo 49 até o verso número 21 do capítulo 50. Mais uma vez louvamos ao Senhor por aqueles que nos visitam. Deus possa abençoá-los também com a sua palavra. Deus possa se revelar através da sua lei, o coração também daqueles que nos visitam. Gênesis 49, 29 ao 33, diz o seguinte: Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade santa que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui publicamente honrando o Teu nome, glorificando o Teu nome, Senhor. Neste momento, esta cidade, ó Deus, se volta para os pecados e nós estamos aqui, Senhor, para louvor do Teu santo nome. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque se estamos aqui não foi fruto do nosso entendimento, da nossa competência e capacidade, mas simplesmente a graça, Senhor, que se revela desde antigamente, desde os patriarcas. E o Senhor continua cumprindo a promessa, salvando um povo Teu. Bondosamente, Senhor, nos salvaste, rompeste nossa ignorância e agora estamos aqui, solenemente Te adorando e Te bendizendo, Senhor. Então, como Teu povo, carecemos da Tua voz, e assim seja, Senhor, falando aos nossos corações. E obrigado, ó Deus, mais uma vez por esse privilégio. Em nome de Cristo, Senhor, que nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, nós estamos, depois de um tempo longo, a gente finalmente vai tirar alguns dias de férias, né? E confesso a vocês que eu gosto do período de férias porque eu também gosto de colocar alguns filmes em dia. Eu gosto muito de filmes, principalmente de terror. Eu adoro quando tem exorcismo. Recentemente assisti O Exorcista do Papa, é um filme muito bom. Mas eu também gosto muito de ação, principalmente que tem muito tiro, muita morte, principalmente quando se trata de perseguição a bandidos, eu gosto bastante. E os mocinhos, vocês já prestaram atenção? Eles apanham, são baleados, torturados, mas apesar de toda a desgraça, ele sempre sobrevive no final. Isto é, para Hollywood, os heróis, eles não morrem, eles não podem morrer, não tem graça. E no final é aquela velha história, e viveram felizes para sempre. Resta saber o que a ficção pensa sobre
viver feliz para sempre. Mas o interessante é que os heróis bíblicos, eles morrem. Eles são homens e mulheres que andam por fé e buscam a vida além daqui. E, curiosamente, ao contrário dos heróis da ficção, eles não temem a morte, pois ela é uma realidade desagradável, sabemos disso, é fato. Mas, para o cristão, a morte não é essa realidade tão desagradável. Na verdade, para o cristão, a morte é o último inimigo a ser abatido, cujo poder já foi vencido. Isto é, existe mais na morte do que apenas morte. Jacó sabia disso. O texto de hoje registra a morte de um herói da fé, Jacó. Na ficção, quando o herói morre, a história perde a graça. Mas no enredo bíblico, até na morte há graça. Isto porque o fim da vida na terra é só uma introdução de um novo capítulo, uma história nova e, segundo as Escrituras, muito melhor. Mas, diferente da ficção, seu último suspiro tem muito a nos dizer. Então, nós vamos hoje conhecer os enredos, principalmente esse enredo maravilhoso, que é da morte do patriarca. Vamos voltar novamente os nossos olhos para a morte de Jacó. Nós lemos um texto muito interessante do verso de número 29 ao verso de número 33, que vai registrar a morte do patriarca. Nós vimos anteriormente que ele já havia abençoado os seus netos e que ele abençoara os seus filhos, e depois desse contexto de abençoar netos e filhos, a morte que ele já estava prevendo, enfim, chega. Mas, como vocês leram, antes de expirar, ele recorda suas instruções que anteriormente foram dadas a José, para que seus filhos, não só José, mas para que todos os seus filhos entendam e não errem o lugar que ficará o seu corpo. É interessante que você talvez não perceba, mas todos os detalhes desta narrativa, mostrando o lugar exato que ele deve ser enterrado e a forma bem estruturada que ele fala, é porque, na verdade, Jacó ele está citando um contrato imobiliário de um pequeno pedaço de chão na terra de Canaã, a caverna, lembra do episódio que foi comprado, que é de Jacó e de sua descendência. Quando nós observamos introdutoriamente essa repetição de informações, nós imaginamos, como é comum, que isso é uma informação desnecessária. Ele não já havia orientado José sobre o território que ele deveria ser enterrado? Mas, irmãos, nós devemos pensar numa coisa. Quando nós olhamos sem o enredo da redenção, de fato, parece ser uma informação desnecessária, mas não é. Imagine, irmãos, que o sepultamento de Jacó, seu túmulo, teria uma pompa enorme caso fosse no Egito. José, ele é governador do Egito. Contudo, apesar de muita pompa, o que está em vista não é a glória dos homens, mas a sua fé. E sua fé lhe faz pensar numa outra terra. A caverna, irmãos, não é um simples terreno, é o testemunho de sua fé. Porque Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão, ao seu pai Isaque, e a ele e aos seus descendentes. E embora o Senhor não tenha pressa, Jacó tem certeza que Deus vai cumprir com sua promessa. Então, quando ele diz, eu quero ser enterrado lá, eu quero ser enterrado na terra de Canaã, o que ele está expressando ali, o que ele está deixando claro, é a sua expectativa. Embora ele vá morrer, mas ele tem a fé, a expectativa que desfrutará do cumprimento futuro. Ele está pela fé herdando a terra. Ele está pela fé consciente de que a promessa de Deus vai se cumprir. É interessante que quando o autor aos Hebreus vai falar sobre esse evento no capítulo 11, onde ele coloca uma lista de homens, heróis da fé,
o autor aos Hebreus diz: pela fé, com a convicção de que receberá aquilo que ele não está vendo, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. É interessante, irmãos, quando eu leio narrativas como essa. Quando falamos sobre a morte, nos vem um arrepio na espinha. Esse tema da morte não é um tema agradável de se falar. É um tema, de fato, dolorido. Lógico, por que nós sofremos com a morte? Sofremos com a morte porque a morte é simplesmente uma consequência do pecado do Éden. A morte é uma dor impressa por causa do pecado. Contudo, nas Escrituras, quando nós observamos, para o cristão, a morte nunca é estranha, nunca é amedrontadora para ele. Não é estranha, sabe por quê? Porque ele morreu diariamente enquanto viveu. Não é estranha para o cristão, porque enquanto ele vivia, ele estava morto. E sua vida morta estava ao mesmo instante viva e escondida em Cristo, em Deus. Portanto, a morte é um descanso do labor dessa vida. Na Escritura é ir para a casa do Pai, é ir para a cidade de Deus, é ir para Jerusalém Celestial, a inumerável companhia de anjos, a Assembleia Geral dos eleitos. A morte na Escritura não é o fim, mas é só o começo de uma vida plena. Se você morreu para o mundo, no dia de sua morte, quando você fechar os olhos, você verá a maior visão da sua vida. A grande pergunta é: por que tememos tanto a morte? Não será pelo fato de não vivermos essa expectativa? Não será o fato de que nós vivemos como se fôssemos imortais? Ou será que nos apegamos tanto a este mundo que, de fato, nós vivemos uma carnalidade tão profunda? Nós vivemos uma vida tão dedicada a este mundo que, de fato, nos preocupamos com o dia da nossa morte? Então, a pergunta é: quantos de vocês estão vivendo essa expectativa? De todas as certezas que você acha ter, somente uma você tem, é que um dia você vai morrer. Mas a forma como nós lidamos e lemos as Escrituras, nós automaticamente teremos um entendimento e uma perspectiva diferente da morte que sobrevém sobre nossas vidas. Mas, irmãos, a tarefa, embora Jacó tenha se revelado um homem de fé, um homem que tem colocado a sua vida diante da morte, tendo a plena consciência de que Deus cumprirá a sua promessa, nós devemos entender, irmãos, que o pedido dele não é um pedido muito simples, embora esteja revestido de fé, porque a terra de Canaã é distante do Egito, e viajar até lá seria uma viagem dificílima, devido aos perigos e à distância. Que tal, então, enterrá-lo no Egito? Que tal, então, não cumprir com o seu pedido e enterrá-lo nas terras do Egito? Ficaria até mais perto, quem sabe, da família, visitar o túmulo do patriarca. Mas Jacó havia feito José jurar que o sepultamento seria em Canaã, não no Egito, por questões de fé, porque o Egito não é a nossa casa, mas a Canaã. José, ele vai de fato cumprir com isso. E o capítulo 50 vai registrar justamente essa procissão fúnebre, conduzindo Jacó à terra de Canaã. Vamos analisar o verso número 1, 2 e 3 introdutoriamente. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. O texto descreve que após a morte, José está triste. Está muito triste com a morte do seu pai
E todo esse contato com o corpo dele, onde ele lança sobre o rosto, beija, é uma forma de se despedir do seu pai. E agora o texto vai nos preparar para o sepultamento. Chegou a hora de sepultar Jacó. E José, ele vai cumprir sua palavra, vai enterrar o pai na terra de Canaã. Só que o interessante é que no Antigo Egito, se vocês puderem comprar um livro, eu comprei até ele recentemente, o livro da morte do Egito Antigo. No Egito Antigo, o embalsamamento era uma das técnicas de mumificação. E eles tinham o pressuposto de que esse processo de mumificação, isso ajudaria o defunto na jornada do além. É bem interessante você entender essa questão. Mas quando José ele pede aos médicos que façam esse processo com o corpo do pai, a técnica, na verdade, não era para que o pai tivesse uma boa vida, uma boa jornada no além, mas é porque José já sabia que a jornada seria grande. Então, era ordenado por José que os médicos fizessem este processo para preservar o corpo de Jacó e não para tratar o corpo de Jacó numa perspectiva mística como os egípcios tratavam. Como o Egito era um lugar muito calorento, lugar quente, se Jacó não tivesse o preparo do corpo, na longa viagem o corpo iria se decompor. Por isso que José pede para embalsamar o corpo de Jacó. Segundo registros do livro e também da arqueologia do Antigo Egito, como era esse processo? Tiravam-se rins, fígado, alguns órgãos internos, o coração, depois revestiam o corpo todo de sal até que ele secasse, depois era feito um enfaixamento em todo o corpo, depois se colocava um líquido que fazia um endurecimento, depois fazia todo um processo de enfaixamento de novo para que o corpo fosse preservado. Era um processo longo, que o próprio texto descreve como sendo um processo de 40 dias. Além disso, diz o texto que foram mais 30 dias de luto. Então, da morte de Jacó até o sepultamento, são aproximadamente 70 dias. E uma vez, é interessante, irmãos, essa questão, porque o embalsamamento, ele não era uma questão comum para a classe baixa, era algo da grande elite. Geralmente, pessoas ricas, de poder, é que tinham essa oportunidade. Então, por exemplo, no Egito era costume prantear a morte de grandes autoridades, como, por exemplo, de um faraó, por 72 dias. Jacó teve 70. Isto é, o que o texto está dizendo é que o patriarca foi tratado como um rei. Jacó está sendo tratado como um rei. É interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para um texto como esse, o que está implícito e o que está revelado é que nós estamos diante de um homem, um patriarca, um homem que peregrinou nesta vida, está sendo enterrado como um rei. Lembre-se, irmão, os reis, na verdade, eram os grandes donos, os grandes proprietários, os grandes herdeiros da terra. Lembremos, irmãos, então, que quando Jacó está recebendo toda essa honra como rei, é porque implicitamente está dizendo que, de fato, é o povo de Deus que é dono de tudo, é o povo de Deus que é dono daquela terra, tudo é dele, por isso que ele tem que ser enterrado como um rei. Ele é o verdadeiro herdeiro. Lembra quando Abraão discutiu com Ló e disse assim: escolha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Lembra que nós mostramos aqui que isso aconteceu para revelar, para significar que Abraão tinha plena consciência de que, independente do lugar que Ló escolhesse, no final de tudo,
toda a terra seria dele. Por isso que ele não fez questão de dizer, eu quero direita ou esquerda, porque no final de tudo, toda a terra seria dele. Aqui, este homem, Jacó, o patriarca, está sendo enterrado, preparado para o sepultamento como um rei. O povo de Deus é o verdadeiro herdeiro de tudo. O povo de Deus é, de fato, o povo levantado pelo Senhor para herdar toda a criação. Isso é glória que o Senhor dá ao seu povo. Mas José precisa da permissão de Faraó para sepultar seu pai, apesar de toda essa pompa de reinado. E a relação hospitaleira que o Egito proporcionou à família patriarcal poderia gerar conflitos. Ora, diante do que o Faraó fez por Jacó, por que não enterrá-lo no Egito, como um agradecimento, diante de tudo que eles receberam, diante de todas as coisas que foram promovidas para a família do patriarca? Por que não colocar o patriarca para ser sepultado no Egito? Jacó sabia tanto, ou melhor dizendo, José sabia tanto, que isso poderia gerar um conflito, que ele decide falar com a casa de Faraó e não com Faraó diretamente. Veja o verso número 4 e o verso número 5. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. A casa de Faraó, como é descrito aqui por Moisés, entendam que é a representação de todas as autoridades da corte. José está se dirigindo a todas as autoridades da corte egípcia. Ele não fala diretamente com Faraó, mas com os líderes do Egito. Apresentou o caso, explicou a situação e pediu para subir e enterrar o pai. Quero que vocês prestem atenção nisso, conforme ele havia prometido. Quando eu digo subir, é porque literalmente no texto hebraico está dizendo assim: agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Prestem atenção que esse subir aqui é um dos termos chaves do capítulo. Você sabe a razão disso? Esse mesmo termo aparece com frequência para se referir ao êxodo no Egito. É interessante porque a insistência de Jacó para ser enterrado em Canaã é uma declaração de onde Israel, o povo do Senhor, pertence realmente. Ele pertence à terra de Canaã. O que está descrevendo, então, que José está pedindo para subir e enterrar o pai em Canaã? É porque, irmãos, implicitamente esse cortejo fúnebre, ele tem um enredo profético, pois ele apresenta teatralmente a mudança futura do povo de Deus. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas será que Faraó vai aprovar essa subida? Ele aprova. Veja o verso número 6. Faraó respondeu: vá ou suba e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. Então o Faraó aprova. Após a aprovação, começa o cortejo fúnebre. Versos 7 ao 9. José partiu ou subiu para sepultar o seu pai. Preste atenção. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Mais uma vez, irmãos, precisamos aqui observar que, como nós falamos introdutoriamente, a ênfase é que, literalmente, José está subindo para sepultar o pai.
Subiram com ele a alta corte, a família e a casa do pai. Também subiram carros e cavaleiros, grande cortejo digno de um rei. Carros e cavaleiros só aparecem novamente em Êxodo. Ou seja, isso aqui está apontando mais uma vez indiretamente para o evento do Êxodo. A diferença é que no Êxodo eles irão perseguir os israelitas, mas aqui ele está subindo com um cortejo, com a família patriarcal. Agora, outro fato curioso, que vocês vão perceber agora no verso 10 e 11. Observem. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso, aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Que informação aparentemente sem conexão. Porque, veja, tudo ficou para trás, exceto os familiares, né, os filhos, no caso os netos. E você vê que os cavaleiros foram, animais, tendas, tudo ficou lá. Em seguida, informa uma parada nos cananeus. Por quê? Geograficamente, o que Moisés está nos dizendo é que José, ele pegou um roteiro mais longe. Imagine que ele tinha a opção de seguir uma linha reta para chegar na caverna que iria ser enterrado o pai. Mas ele deu um balão. Ele deu um balão em todo esse percurso. Então, essa parada com os cananeus é para nos situar geograficamente nesse balão que ele fez, ele podendo ser conduzido numa linha reta até que ele chegasse lá na terra de Canaã. Ou seja, ele optou por uma estrada mais longa. Por que ele está dizendo isso? O que Moisés está nos mostrando, irmãos, é que o cadáver de Jacó atravessou a mesma rota que seus descendentes seguiriam em seu próprio êxodo uns 400 anos mais tarde. Veja, ele seguiu a mesma rota que Israel vai fazer quando Israel for liberto do Egito. Todos esses detalhes, irmãos, mostram não somente um aspecto profético, mas também pessoal. Essa última jornada é o êxodo pessoal de Jacó para fora do Egito. Simbolicamente, o cumprimento inicial da promessa de Deus de que o Senhor o levaria de volta para a terra prometida. Isto é, o êxodo pessoal do corpo de Jacó foi como sinal e penhor da realidade que aconteceria mais tarde. Moisés, então, conclui, verso 12 e 14. Veja, os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpelá, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para seu lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar seu pai. Irmãos, o sepultamento de Jacó era uma garantia de que ele um dia haveria de voltar para ocupar a terra prometida. Toda esse cortejo, toda essa preparação, toda essa história, para ilustrar a garantia de que Deus iria cumprir com a promessa de levá-lo de volta à terra prometida. Um homem morto, mas a sua fé ainda falava. Mesmo quando viu a morte, ele tinha a certeza, pela fé, que Deus concederia a ele uma pátria. Mas não somente a ele,
mas ao povo do Senhor que ele representava. Então, por que tantos detalhes num texto sobre sepultamento? Quando o patriarca morreu, o patriarca Abraão, simplesmente foi dito que o sepultaram. O anúncio de Isaac também foi breve, mas com Jacó todos os detalhes foram colocados com precisão. Lógico, como nós falamos, a última história é profeticamente contada, principalmente para nos lembrar do Êxodo, que é o tema do próximo livro de Gênesis. Porque Deus mostrou sua fidelidade, retratando o Êxodo nessa história, isto é, a fidelidade de Deus está de pé, e Ele vai conduzir o seu povo à terra prometida. E esse cortejo fúnebre é para mostrar que Deus vai cumprir com a sua promessa. Deus vai tirar o povo das garras do Egito. Portanto, irmãos, o sepultamento de Jacó prefigura, aponta o tempo da qual Deus afirma: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, profecia registrada em Ezequiel capítulo 39. Só que o interessante é que Jesus leva essa imagem um passo mais à frente. Jesus fica impressionado quando ouve o centurião romano confessar o seu poder. Esse centurião gentil lhe diz: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Ao qual Jesus exclama: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, 10, 11. O grande cortejo fúnebre de Jacó, com os oficiais e carruagens, não aponta somente para o Êxodo, mas também prenuncia o retorno de Cristo quando ele chegará dos céus. Então muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Finalmente, Deus realizará completamente a sua promessa da terra, um lugar cheio de paz para o seu povo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. O paraíso retornará à terra, diz o Senhor em Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Mais interessante ainda é Apocalipse capítulo 7. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selos de 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Veja, Deus cumprindo a promessa ao patriarca. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Gênesis está apontando
para também esse cortejo fúnebre, a grande vitória do Cordeiro, a expectativa de uma nova vida que o Cordeiro nos dará. Mas voltando para o texto, com a morte de Jacó, os irmãos temem o que pode acontecer com eles. Será que José vai acertar as contas? E que tudo aquilo não passou de um teatro por causa do pai? O pai morreu. Será que José vai inventar alguma coisa para ir em direção dos irmãos? E é isso que saberemos a partir de agora. Veja o verso de número 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja, o que Moisés está dizendo é que os irmãos estão com medo de José, e pode José ter guardado algum tipo de rancor. E a pergunta é: que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Não é dito, mas nós não sabemos as razões, mas isso tem afligido os irmãos de José, pois eles imaginavam que José iria se opor contra eles, uma vez que o patriarca havia morrido. Verso 16 e 17 vai responder: por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Por que razão José chorou, irmãos? Foi frustração ou pensou que os seus irmãos estavam mais uma vez tentando enganá-lo? Ora, em que parte da história, até o momento, lemos que Jacó falou algo para os filhos sobre a relação deles com José? Nós não temos nenhuma informação. Pelo contrário, nenhuma narrativa deixa implícita, nem explícita, qualquer preocupação do patriarca com o relacionamento dos seus filhos. De qualquer forma, o que o texto está dizendo é que eles estão assombrados, e eles estão assombrados, tão assombrados, que é possível que eles tenham mentido para tentar apaziguar uma possível ira que estivesse no coração de José, algum tipo de atitude que José estivesse planejando contra os seus irmãos. Mas eles estão tão preocupados que eles voltam a se humilhar novamente diante do irmão. Veja o verso 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. É interessante, irmãos, de novo essa história, porque Moisés está nos mostrando mais uma vez o cumprimento dos sonhos de José. Antes, eles se prostraram, eles eram ignorantes com relação à posição de José. Mas agora eles não são mais, eles sabem a identidade do irmão. Então eles estão se prostrando, estão cumprindo mais uma vez, conscientemente, a provisão divina, colocando suas vidas para a servidão, para não sofrerem nenhum tipo de retaliação do irmão. Mas José responde ao medo deles. Veja o verso 19 ao verso 21. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. É interessante, irmãos. Por que tudo isso? Por que toda essa história? O penúltimo sermão de Gênesis, um consolo, relembrando tudo que eles passaram. É porque o livro de Gênesis está terminando justamente com o mesmo tema que ele tem apresentado desde o início, a provisão divina.
o patriarca morreu, José vai morrer no próximo capítulo, na próxima pregação, mas você vai ver que a providência divina continuará. A providência divina continuará conduzindo o seu povo. E Moisés registra essa lembrança através das falas de José. Os irmãos praticaram o mal, mas Deus transformou em bem. Por isso não deveriam temer qualquer ameaça. Preste atenção, José vai morrer, vai vir um outro governador. Esse governador vai escravizar o povo no Egito, e o povo vai ter que confiar na providência, porque o Deus que cuidou do patriarca, o Deus que cuidou do José, o Deus que levou o seu povo para o Egito, o povo deveria confiar na providência que Deus iria libertá-los. Então, o livro de Gênesis está acabando, mas o tema permanece: a providência de Deus em conduzir o seu povo, mesmo que os caminhos estejam difíceis, mesmo que os caminhos estejam complexos, podem contar com a provisão divina. Então essa parte termina com uma excelente mensagem. Assim como os irmãos tiveram dificuldade em acreditar que José realmente os havia perdoado, nós também, irmãos, precisamos pensar numa coisa. Nós também lutamos por aprender a plenitude do perdão do Pai. José havia feito todo o possível para mostrar a inteireza de seu perdão. No entanto, seus irmãos ainda não confiavam nele. Estavam convencidos de que José estava esperando o momento exato para julgá-los. Muitos de nós lutamos por nos apropriarmos do perdão que recebemos. Vivemos nossa vida temerosos do iminente juízo de Deus, interpretando cada circunstância negativa como evidência de que Deus está prestes a nos pegar e nos castigar. Se morre uma pessoa querida, ou acaba um relacionamento precioso, ou conseguimos ou não conseguimos uma desejada promoção, seja lá o que for, ou até mesmo o carro que está emperrando, duvidamos do amor de Deus. Temos certeza de que é evidente que Ele planeja estragar a nossa vida. No entanto, o que mais Deus tem de fazer para mostrar o seu perdão? Ele crucificou o único Filho por nós, como também Ele não dará com o seu Filho tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Como deveria, irmãos, ser difícil para o Pai fechar os olhos e tapar os ouvidos ao clamor de seu amado Filho unigênito. Se Ele suportou tamanha dor por nós, será que agora Ele desistirá de nós? Se você hoje for um crente, os seus pecados realmente foram perdoados, encravados na cruz com Cristo e enterrados nas profundezas do oceano de seu amor por você. A sua provisão por você em Cristo é verdadeira e certa, e não pode ser quebrada pelo nosso pecado e fracasso contínuos. Mas e a morte? Mas e a morte? Os amargos efeitos do pecado são horrivelmente claros. Por meio do pecado, a morte invadiu o mundo e nos mantém cativos do seu poder. Contudo, a fé daqueles homens cujos restos permanecem no caixão fala bem alto sobre o propósito de Deus de quebrar o poder do pecado e salvar um povo por sua soberana escolha de Abraão e seus descendentes para tornar-se povo redimido de Deus. Esses descendentes, irmãos de Abraão, não mereciam a escolha de um Deus, nem um pouco mais que o próprio Abraão merecia. Tudo foi pela graça do começo até o fim, mas pela fé,
Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes aguardavam receber a promessa, uma promessa que nós também recebemos com eles. O que devemos atentar, irmãos? Eu confesso que estou triste me despedindo do livro de Gênesis, mas quantas coisas boas foram faladas em direção à minha alma. Diante de tudo que ouvimos, quantas coisas não, pelo menos a mim, tocou, falou e nos lembrou de temas que nós muitas vezes esquecemos. Nós estamos tão apegados a este mundo, nós estamos tão envolvidos com essa realidade, que nós esquecemos de temas tão importantes que satisfazem e alimentam nossa alma. Ah, como nós tivemos a beleza de ouvir constantemente o tema de peregrinação, tema que muitas vezes nós esquecemos. Nós vivemos neste mundo como se fôssemos verdadeiros cidadãos deste reino. Nós vivemos como se fizéssemos parte dessa realidade, como se nossa vida fosse construída eternamente nessa realidade. Vivemos para cá, sofremos, ansiamos, vivemos em depressão, porque almejamos as coisas que aqui perecem. E Gênesis foi dizendo o tempo todo: larga, tira o coração deste mundo, vive como um peregrino, ergue teus olhos para os céus, contempla aquilo que é eterno, coloca o teu coração nas coisas eternas. Por isso, irmãos, que eu aprendi também que os dias de peregrinação são dias difíceis. São dias de luta. Nós temos que lutar com o mundo. Nós temos que lutar contra o diabo. Ah, irmãos, mas não tem um inimigo tão perigoso do que nós mesmos. Esse inimigo é 24 horas. O nosso coração nos bombardeia. Muitas vezes parece a faixa de Gaza. É bombardeio de um lado para o outro. E nós temos que vencer um inimigo fortíssimo, nosso coração, muitas vezes desejoso de viver essa realidade. E nós muitas vezes lutamos e nos sentimos cansados, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Minha alma está cansada. Minha alma anseia por Ti. Muitas vezes nós dizemos: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes tenho que me lembrar de Cristo dizendo: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O livro de Gênesis me fez pensar sobre como de fato estou vivendo, quais são as expectativas que cercam o meu coração, o que eu almejo de fato, o que eu desejo, o que eu busco incansavelmente, os meus ídolos. Eu vejo um homem morrer e expressar sua fé até no leito da morte. Eu aprendi, irmãos, que aqui na terra, os anos de nossa peregrinação podem ser poucos e difíceis. Como os primeiros anos de Jacó em Padã Arã e Canaã. Olha, irmãos, eu já tinha estudado sobre Abraão, eu já tinha estudado sobre Isaque, mas nunca tinha me aprofundado tanto sobre Jacó. Confesso, eu me apaixonei pelo personagem, porque eu tenho um pouco desse Jacó. Eu sou muito parecido com ele. Porque ele viveu esses momentos de glória,
mas também ele viveu um tempo de peregrinação cheio de sofrimento. Bom, qualquer que seja a nossa experiência neste mundo, se confiamos em Cristo, podemos ter a mesma segurança que Jacó teve, de que o Senhor será nosso Deus e sua presença estará conosco para sempre. E o resultado disso é que, embora nosso coração nos assedie para vivermos cheios de temor, o resultado é que vamos viver sem temor, confiantes no seu amor e cuidado por nós por amor de Cristo. Além do mais, quando chegar a hora de morrermos, esse dia vai chegar, nós também poderemos descansar os ossos na sólida esperança da ressurreição da morte. Podemos estar enlutados e arrasados pela morte dos que amamos. A morte ainda é uma inimiga de todos nós. Mas observe, é um inimigo vencido, cujo aguilhão foi puxado para fora pela morte e ressurreição de Jesus. Primícias de nossa plena herança, fundador e aperfeiçoador de nossa fé. Ele nos concede perfeita justiça necessária para nos colocarmos diante de Deus sem temor. E aí diz, tão certo como Jesus Cristo ressurgiu, com essa certeza podemos aguardar a eternidade com Ele, porque a morte não é o fim. Não é apenas cavalgar no pôr do sol, é andar na alvorada, um alvorecer iluminado pela luz que emana do rosto de nosso Senhor ressurreto. Como diz certo autor, um sono curto é passado, acordamos para a eternidade, e a morte já não mais existirá. Morte, diz ele, tu morrerás. Quando abrirmos os olhos, nunca teremos uma visão desta vida, daquilo que veremos na eternidade. Há algo que não conseguimos nem imaginar. Por isso que Paulo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Isso não é ficção, isso não é o filme de Hollywood, é a esperança que nós temos. Aí sim, nós poderemos dizer e diremos, viveremos felizes para sempre. Aí podemos dizer isso. Eu espero, irmãos, que Gênesis tenha mudado alguma coisa na sua vida. Você possa viver essa expectativa. Mas não é porque você está vendo as reportagens de Israel em conflito, não. A escatologia bíblica diz que Israel já deixou de ser povo de Deus faz tempo. Existe o Israel de Deus. Então a gente tem que estar orando por Israel, não. Acabou-se. Devemos olhar as Escrituras para vivermos uma vida de peregrinação, porque esse conflito é só mais um sinal no mundo de que o nosso dia está chegando. É só um aviso que os nossos dias de peregrinação estão acabando. A pergunta é, você tem vivido essa expectativa? Quem é você nesse enredo? Quem é você nesse enredo? É alguém que anseia
é alguém que deseja e que vive almejando isso, vive como um peregrino. E no dia da sua morte você poderá dizer assim: me enterre em qualquer lugar. Eu me lembro que quando eu tive um problema de saúde, em casa aqui, logo no começo da pandemia, uma hemorragia, minha esposa desesperada, sangue na cama, no chão, ela olhou para mim e disse: você vai morrer. Eu disse a ela: eu vou para o céu. Está preocupada por quê? Eu vou ver o meu Redentor. Eu vou contemplar o meu Senhor. Eu vou estar livre de todo o pecado que me assedia. Eu serei pleno. Irmãos, a gente não tem nem como imaginar como será uma vida perfeita sem pecado. Como será? Não sei. Só sei que vai ser boa. Só sei que vai ser gloriosa. Porque também estarei com o Senhor para sempre. Você, meu irmão, tem vivido isso? É isso que reina no seu coração? Essa expectativa. Finalizo, irmãos, lembrando, poderia falar de Tim Keller, mas eu não esqueço do Russell Shedd, morrendo. Deram a ele a última oportunidade de expor o seu último sermão, muito debilitado. Dias depois ele veio morrer, ele veio a óbito. E aquilo ficou marcado na minha alma. Quando ele chegou diante de todos naquele púlpito e disse: eu estou indo para lá. Vocês estão indo também? Já já eu estarei lá. Vocês estão indo também? Vocês estão vivendo como peregrinos? Vocês estão vivendo como peregrinos? Responda para você mesmo, meu irmão. Se não, recorra ao Salvador para que Ele faça com que você viva como um peregrino. Que Deus te ajude, meu irmão. Que eu quero ver você lá. Eu quero ver você lá. Obrigado, meu Pai, pelas tuas misericórdias sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua lei e a vivê-la, Senhor, como peregrinos. Desperta, Senhor, o teu povo que muitas vezes ainda dorme. Obrigado, Senhor, pela tua voz que nos fala, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor em resposta à sua palavra.